Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 19 a 21 do curso de Biologia 3. O assunto que será tratado é Fisiologia comparada, organização geral dos entezoários. Bom, a gente tem que iniciar recapitulando a organização básica dos entezoários. A organização dos enterozoários, animais que apresentam cavidade com função digestiva, apresentam um padrão comum, apesar da sua grande variedade. Alguns sistemas garantem a manutenção das vidas vitais, como o sistema de controle nervoso e endócrino. Outros sistemas permitem o funcionamento básico do organismo, digestivo, respiratório, excretor e circulatório. O sistema digestório permite a ingestão do alimento que é digerido e transformado em partículas menores, que podem ser absorvidas e utilizadas pelo organismo. Uma grande parcela do processo digestivo ocorre com a atividade de enzimas digestivas. No ser humano, as enzimas digestivas são produzidas nas glândulas salivares, nas glândulas do estômago, no pâncreas e na parede do intestino delgado. Materiais não digeridos e que não podem ser aproveitados são eliminados do organismo. Esse processo é egestão e corresponde à eliminação de fezes. O sistema respiratório serve para a captação de gás oxigênio do ambiente e nele elimina o gás carbônico. No ser humano, essas trocas gasosas são efetuadas no pulmão. O gás oxigênio passa dos pulmões para o sangue, que transporta até os tecidos do organismo, sendo empregado na respiração celular. Esse processo libera energia e gás carbônico, o qual é lançado para o sangue. Pelo sangue, o gás carbônico chega até os pulmões e é liberado para o ambiente. O sistema excretor é o processo de eliminação de resíduos gerados pelo metabolismo celular, como o gás carbônico e a amônia. A amônia é um composto nitrogenado, NH3, e tem alta toxicidade. No ser humano, o sangue transporta a amônia até o fígado, onde é transformado em ureia, um composto menos tóxico. A ureia é transportada nos rins pelo sangue, sendo eliminada como um dos componentes da urina, que também apresenta água e sais minerais. Outro tipo de excreta é ácido úrico, que apresenta baixa toxicidade e é produzida por insetos, répteis e aves. Tem baixa toxicidade e é insolúvel. O sistema circulatório dos seres humanos é constituído por sangue, coração e vasos sanguíneos. Os vasos que trazem sangue ao coração são as veias, enquanto as artérias transportam sangue do coração aos tecidos. Entre as artérias e as veias há uma rede de capilares, bastante delgados em diâmetros e dotado de parede muito fina, que possibilita a troca de materiais entre o sangue e o tecido. O sistema circulatório transporta nutrientes, gases, excretas e hormônios. O esqueleto permite a sustentação mecânica do organismo e muitas vezes contribui para a proteção, como ocorre com as conchas de moluscos e o exoesqueleto quitinoso dos artrópodes. Equinodermes e cordados apresentam endoesqueleto. O esqueleto e músculos contribuem para a movimentação. No entanto, animais que se utilizam de cílios para sua movimentação, como é o caso da planária, cuja parte ventral tem grande quantidade de cílios que permite o deslizamento sobre as superfícies. Além do deslocamento do corpo, os músculos estão envolvidos em outras atividades. A musculatura do coração realiza o bombeamento do sangue e os músculos que envolvem o trato digestório impulsam o alimento em seu interior. Então, a vida dos animais é baseada na sobrevivência e na reprodução. A reprodução é o sistema reprodutor e a sobrevivência tem as atividades básicas e o controle. As atividades básicas é a troca gasosa, excreção, nutrição e transporte, e a sobrevivência como controle é a coordenação hormonal e nervosa e a interação com o meio, percepção e movimentos através das estruturas sensoriais, músculos e esqueleto. Bom, vamos agora. Aqui eu falei dos parazoários, entezoários, as características dos entezoários. Relembrei cada sistema do corpo para que o organismo consiga suas sobrevivências, as atividades básicas, o controle e a reprodução. E agora a gente vai falar do sistema endócrino na zoologia. Os sistemas de controle nervoso e endócrino é estudado assim. As atividades do organismo são controladas pelos sistemas nervoso e endócrino. O sistema endócrino apresenta glândulas que liberam hormônios na corrente sanguínea, que transportam o hormônio até o órgão específico. O órgão de crescimento, por exemplo, é produzido na glândula da hipófise e atua nas extremidades ósseas, estimulando seu alongamento. A ação do controle hormonal é mais lenta do que a ação do sistema nervoso, porém tem efeitos persistentes.
O sistema nervoso exerce seu controle sobre as células de um tecido por meio de suas células nervosas, os neurônios. A informação de um neurônio propaga-se por meio de mensagens eletroquímicas, os impulsos nervosos. Na extremidade de um neurônio são liberados mensageiros químicos, neurotransmissores, os quais atuam no tecido por ele controlado, como por exemplo um músculo estimulado a se contrair. Assim, a ação do controle nervoso ocorre de modo direto, rápido e por um curto intervalo de tempo. Esse sistema tem origem ectodérmica e suas células são altamente especializadas. Um neurônio tem uma parte central, conhecida como corpo celular, onde se localiza o núcleo. Do corpo celular saem prolongamentos, os dendritos e axônios. Os impulsos nervosos vão dos dendritos, portanto dessa região, vão do dendritos ao corpo celular e deste para o axônio. Então ele vai para o dendritos, corpo celular e axônio. Gânglios nervosos são grupos de corpos celulares, enquanto nervos são feixes de prolongamento de dendritos e axônios. Gânglios frequentemente funcionam como centros de controle. Então aqui é um neurônio, onde passa todo o impulso nervoso, vem dos dendritos, passa pelo corpo celular e passa pelo axônio. Aqui, essa região aqui é a baianinha de mielina, que é como se fosse uma gordura para que esse ambiente fique isolado e tenha uma propagação muito rápida por saltos do impulso nervoso, e a propagação seja mais rápida para que os movimentos também sejam mais rápidos. Então, eu vou falar agora dos sistemas nervosos dos demais grupos animais. E a gente começa com os quinidários, porque os poríferos não têm sistema nervoso organizado, porque eles não têm tecido. Então, é a partir dos quinidários que começa a ter um sistema nervoso. Então, os quinidários, como a hidra, têm sistema radial e não possuem uma cabeça definida. Seu sistema nervoso é difuso, constituído por fibras nervosas espalhadas de maneira praticamente homogênea pelo corpo. Assim, a hidra não tem um centro de comando, não possui uma estrutura que poderia ser equivalente a um cérebro. Nos animais dotados de simetria bilateral, há uma cabeça definida. Essa é a parte do organismo que apresenta maior concentração de células nervosas. Isso é muito útil, pois a cabeça normalmente é a parte que primeiro entra em contato com o ambiente. Além disso, está equipada com estruturas que possuem a percepção do ambiente em termos de temperatura, corrente de águas, luz e etc. Então, a partir da simetria bilateral que tem nesses organismos após os quinidários, porque os quinidários não têm simetria bilateral, e sim radial. Então, o sistema dele é difuso, e a partir da simetria bilateral, com plateuminto, nemateuminto, anelídeos, zootrópicos, moluscos, essa simetria bilateral dá uma nova característica para o sistema nervoso desses grupos, desses animais. Então, vamos estudar agora o sistema nervoso dos plateumintos. Nos plateumintos, como planária, há um gânglio cerebral ligado a dois cordões nervosos que percorrem o corpo longitudinalmente. Então, a gente consegue ver o gânglio cerebral e os dois cordões nervosos longitudinalmente. Esses cordões estão interligados e associados a nervos que estabelecem ligações com outras estruturas do organismo. Nos nemateumintos, há um anel ao redor do esôfago, ligado a dois cordões nervosos, um dorsal e outro ventral. Células musculares da parede do corpo têm prolongamentos que se ligam diretamente aos cordões nervosos, exercendo controle sobre as células musculares. Então aqui tem um anel esofágico e dois cordões nervosos. A gente pode ver que aqui tem o nervo dorsal e o nervo ventral, porque eles se interligam e faz com que a estrutura do corpo sofra a ação de movimento, por exemplo. Os anelídeos e artrópodes apresentam um gânglio cerebral ligado a um anel que contorna o tubo digestório, abaixo do qual o sistema nervoso prossegue na forma de uma cadeia nervosa com glândulos na região ventral. Os gânglios estão associados a nervos que estabelecem a conexão com as diversas estruturas do organismo. Então aqui está os nervos, os glândulos cerebrais,
o anel nervoso e os gânglios segmentares e o cordão nervoso. Então, esse conjunto que dá, que estabelece a conexão com os diversos estruturas do organismo. Então, tem o gânglio ventral, o gânglio cerebral, anel ao redor do tubo digestório, cadeia nervosa formada por glândulos ventrais abaixo do tubo digestório e os nervos associados à estrutura do organismo. Enquanto que os artrópodes também, ganglionar ventral, como os dos anelídeos. Tem o cérebro aqui na região da cabeça, os cordões nervosos ventrais e o gânglio, que é a junção. Nos moluscos há um gânglio cerebral na cabeça, aqui, gânglio cerebral na cabeça, bastante desenvolvido no polvo e na lula. Tirando os cordados, os moluscos são um dos animais mais inteligentes que tem no reino animal. O polvo e a lula têm uma capacidade de inteligência altíssima. O gânglio cerebral está ligado a outros gânglios localizados em várias partes do corpo, como nas estruturas locomotoras. Então, tem o gânglio cerebral e tem as fibras nervosas gigantes, que atravessa todo o corpo e que dá a capacidade de ele ter todas as estruturas locomotoras. O sistema nervoso dos equinodermas, como a estrela do mar, tem basicamente um anel que controla o início do tubo digestório. Ele está ligado a nervos que se estendem para os braços, normalmente números de 5, do corpo do estrela do mar. Equinodermos podem apresentar na superfície do corpo receptores químicos ou estruturas fotossintetizantes. Então aqui está o anel nervoso ao redor do esôfago, aqui está o canal lateral e o canal radial, e aqui está o canal circular. É ligado aos os nervos localizados em cada uma das 5 partes do corpo. Há receptores químicos e luminosos aqui, para que ele se guie, porque o sistema nervoso tem como função a sua sobrevivência. E tem também o sistema nervoso dos cordados. É tubular, ou seja, é constituído por um eixo que tem a forma de um tubo, localizado em posições dorsal, acima da nocotorda embrionária. Portanto, é na parte ventral, na parte tubular, nas costas, e está em posição dorsal, nas costas, e está acima atrás da coluna vertebral. Portanto, acima da nocotorda, que vira uma coluna vertebral. Que é substituída, na verdade. Nos vertebrados está esse tubo diferencia-se em medula espinhal na região posterior e encéfalo na área anterior. O encéfalo tem vários componentes, como cérebro, cerebelo e bulbo. Encéfalo e medula espinhal constituem o sistema nervoso central, ao qual estão ligados inúmeros nervos que trazem informações e enviam ordens às estruturas do organismo. Nervos são componentes do sistema nervoso periférico. Nos vertebrados, os gânglios estão localizados fora do sistema nervoso central. Eles apresentam órgãos dos sentidos especializados na captação de estímulos do ambiente, como luz, som e substâncias químicas. Então é assim o sistema nervoso dos cordados. Tem o sistema nervoso central e a junção de tudo tem a medula espinhal junto com o encéfalo. Aí é o sistema nervoso completo dos cordados. Então aqui está o sistema dos cordados, sistema nervoso dos cordados, e aqui está o sistema nervoso dos demais animais. Agora a gente vai falar um pouco sobre os entesoários diblásticos, os triblásticos acelomados e depois os triblásticos pseudocelomados. Bom, os entesoários é aqueles que já têm cavidade digestiva, mas é diblástico, portanto tem 2 tecidos. O exemplo de um entesoário diblástico é os quinidários, como a hidra e a água-viva. São entesoários diblásticos. Esses animais apresentam 2 camadas no organismo, a epiderme, a externa, e a gastoderme, interna. Entre as 2 camadas há uma mesoglia de aspecto gelatinoso. Tipicamente, seu interior tem uma ampla cavidade digestória,
que se estende por todo o corpo, inclusive dentro dos tentáculos. Ao redor dos tentáculos há uma única abertura do sistema digestório e por onde ocorre a entrada de alimento e a saída de dejetos. Assim, esses animais apresentam sistema digestório incompleto, porque entra e sai pelo mesmo local o alimento. O alimento que chega à cavidade é parcialmente digerido pela atividade de enzimas produzidas por células especializadas na gastroderme, o que caracteriza uma digestão extracelular, portanto, fora da célula. O alimento é reduzido a partículas menores, as quais são englobadas por outro tipo de célula da gastroderme, ocorrendo a digestão intracelular. Então, os quinidários apresentam digestão extra e intracelular. Os resíduos não digeridos são eliminados através da única abertura desse sistema, portanto, na boca. Eles comem e defecam pelo mesmo buraco. Não há sistema circulatório, a cavidade digestória transporta nutrientes para todas as partes do organismo. As trocas gasosas ocorrem por difusão por toda a superfície do organismo. As excretas nitrogenadas, amônia, porque está no ambiente aquático, são eliminadas diretamente das células para a água circundante. Na epiderme, nessa região mais externa, são encontradas células miopiteliais, responsáveis pelo revestimento e também propiciam contração e distensão, contribuindo para a realização de movimentos. Corais são quinidários constituídos por inúmeros indivíduos de pequenos portes, protegidos por um exoesqueleto de calcário. Então, os corais vários quinidários em que forma uma colônia, portanto, é uma colônia de corais, e eles têm o seu exoesqueleto formado de calcário, carbonato de cálcio. Agora vamos para os triblásticos acelomados. Triblástico tem os folhetos embrionários ectoderma, mesoderma e endoderma. Portanto, triblástico tem os 3 tecidos. Quem dá início com esses 3 tecidos são os plateumintos, como as planárias. São triblásticos e acelomados. O ectoderma origina a epiderme, o endoderma forma a cavidade digestória e o mesoderme produz músculos, estruturas reprodutoras e sistema excretor. A epiderme de uma planária é constituída por uma única camada de células. Na região ventral, as células epidérmicas têm cílios, que contribuem para o deslocamento desses animais quando estão apoiados no substrato. O sistema digestório é incompleto, com uma única abertura através da qual ocorre a entrada de alimento e a eliminação de dejetos. A cavidade digestória é bastante ramificada e permite o transporte de nutrientes para as várias partes do corpo. Entre a epiderme e a cavidade digestória, há músculos, sistema nervoso, estrutura reprodutoras, testículos e ovários e o sistema excretor. Não há sistema circulatório, porque ele é acelomado, ele não tem celoma. O transporte de nutrientes é efetuado pela cavidade digestória. As trocas gasosas ocorrem por difusão através de toda a superfície do organismo. A forma achatada do corpo permite que a distância entre a superfície e todas as células sejam curta. Isso viabiliza a difusão de gases. Então aqui a gente consegue ver o trato digestivo, essa parte aqui, a boca, a faringe, onde está aqui é a cabeça e a ramificação lateral do tubo digestório. Então ele é triblástico, ele tem os 3 tecidos, ecto, meso e endo. Ele tem já uma parte mais já da cabeça, e aqui a gente está vendo um eixo longitudinal do corpo. Então aqui tem a cavidade gastrovascular, o intestino, a epiderme com os cílios. Então a epiderme forma os cílios, e aqui dá para ver o sistema excretor de uma planária, que é a célula flama. Ligado dos lados, ele movimenta o fluido faz com que entre e consiga fazer o sistema excretor. Bom, o sistema excretor é do tipo protonefrídeos. Há 2 canais excretores paralelos dispostos longitudinalmente e ligados a inúmeras células flamas ou solenocitos. Cada célula flama é encurvada,
formando uma cavidade dotada de um grande número de flagelos. Os tecidos ao redor da célula flama geram resíduos nitrogenados em sua atividade metabólica, que são lançados no fluido que banha os tecidos. Com o batimento dos flagelos da célula flama, ocorre a movimentação de líquido dos tecidos para os canais excretores, o qual é depois expelido pelos poros que se abrem na superfície do corpo. Em planares de água doce, a concentração salina é mais baixa do que a do meio, e o corpo ganha água por osmose. O excesso de água é eliminado pelo sistema excretor. Então aqui está os cílios, aqui é uma célula onde produz as excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas sai por aqui, entra no fluido, e esse fluido ele é excretado pelos poros que tem na epiderme, portanto, no seu tecido de revestimento onde estão os cílios. Bom, vamos agora para os triblásticos pseudocelomados, que é os nematelmintos. Os triblásticos pseudocelomados têm como principal representante os nematelmintos, grupo que inclui inúmeros vermes cilíndricos de vida livre e vários tipos de parasitas de plantas e animais. Lombriga e acilostomo, causador do amarelão, são representantes desse grupo. Os nematelmintos têm epiderme derivada do ectoderme, constituído por uma camada de células e recoberta por uma cutícula de quitina. No caso de parasitas, a cutícula protege contra agressões do hospedeiro, como sucos digestivos e a ação do sistema imunitário. As trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo, através de difusão. Muitos parasitas intersticiais não dispõem de gás oxigênio e obtêm energia por meio de fermentação. O tubo digestório é derivado do endoderma e apresenta boca e ânus, o que caracteriza um sistema digestório completo. Então, os triblásticos pseudocelomados começam o sistema digestório completo, com boca e ânus. No caso de parasitas, os alimentos são obtidos do hospedeiro em um estado de completa digestão. O tubo digestório é curto e sem diferenciações, como presença de estômago. Os nutrientes são absorvidos e enviados para as células do organismo. Então, os principais parasitas que tem no reino, no grupo dos nematelmintos, eles vão para o sistema digestório do hospedeiro, onde o alimento já esteja digerido, para ele só se nutrir, absorvendo os nutrientes já todo digerido pelas enzimas. Então ele só vai sugar aqueles alimentos, os monômeros de todos os alimentos, dos carboidratos, da proteína, dos ácidos nucleicos. O mesoderma origina a musculatura situada logo abaixo da epiderme. Então, aqui está o corpo, então aqui tem a boca, a abertura do sistema reprodutivo, aqui tem o útero, o ovário, e se a gente fazer um corte longitudinal e ver ele assim longitudinalmente, a gente consegue ver o cordão nervoso, a epiderme, o ovário, a cutícula, que é a proteção, as células musculares, o útero, o oviduto, o intestino mais no dentro e o pseudoceloma, aqui nessa região, que tem contato. O mesoderme origina a musculatura situada logo abaixo da epiderme, aqui células da musculatura, essas células aqui, constituído como ela a parede do corpo. Entre o tubo digestório e a parede do corpo há uma cavidade, o pseudoceloma, cheia de líquido e parcialmente revestida por mesoderme, que reveste a epiderme, mas é ausente ao redor do tubo digestivo. O líquido da cavidade corporal contribui para a manutenção da forma do animal e tem papel relevante no transporte de materiais como nutrientes, excretas e gases. Não há um verdadeiro sistema circulatório, porque ele é um pseudocelomado. O mesoderma também origina os órgãos dos sistemas reprodutor e excretor. O sistema excretor é constituído por dois longos canais excretores dispostos ao longo do corpo, que se unem na extremidade anterior em um único tubo curto, que se abre perto da boca na forma de um poro. Os canais recolhem o líquido contendo excretas e sua eliminação se dá no poro excretor. Aqui,
no poro excretor, que é aqui. Vamos agora falar dos triblásticos celomados. Bom, agora a gente já falou dos proríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. A partir daqui, a partir dos nemateumintos, a partir dos anelídeos, a partir dos nemateumintos, todos são celomados. E todos têm três tecidos, tem endoderme, mesoderme e ectoderme. Os triblásticos celomados incluem anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. Uma introdução a esse grupo diversificado será feita com estudos anelídeos, como a minhoca e a sanguessuga. Anelídeos apresentam metameria, isto é, tem o corpo segmentado. Então é o primeiro grupo que tem os corpos segmentados. Ao longo do eixo do corpo, há blocos que se sucedem, denominados metâmeros, são anéis da minhoca. Internamente, as minhocas apresentam septos, ou seja, estruturas que separam um metano do outro. Cada metâmero da minhoca comporta-se como uma unidade de funcionamento, apresentando basicamente os mesmos componentes. Parte do tubo digestório, unidade do sistema excretor, gânglios do sistema nervoso e musculatura da parede do corpo. Então, cada segmento tem todas as estruturas do corpo. Então, aqui tem, digamos que ele está, aqui é uma parte, aqui já é outra. Então, todas essas partes segmentadas têm os mesmos tecidos e têm, portanto, as mesmas estruturas para a sua sobrevivência. O ectoderma origina a epiderme, enquanto o endoderma origina o tubo digestório e suas glândulas anexas, que liberam secreção participantes do processo de digestão. O mesoderme localiza-se abaixo da epiderme e ao redor do tubo digestório. Entre a parede do corpo e o tubo digestório há um celoma bem definido e cheio de líquido. O líquido celomático contribui para a manutenção da forma do corpo e participa do transporte de materiais como excretas. O mesoderme gera várias estruturas, como a musculatura abaixo da epiderme e ao redor do tubo digestório. O mesoderme também forma os septos entre os metâmeros e os componentes do sistema excretor, reprodutor e circulatório. A minhoca vive em solos úmidos e ricos em materiais orgânicos. Sua epiderme tem uma única camada de células revestida por uma cutícula, que protege contra o atrito com as partículas do solo e reduz o risco de desidratação. Anelídeos têm sistema digestório completo, como boca e ânus. A minhoca ingere terra com grande quantidade de matéria orgânica. Seu tubo digestório apresenta especializações, uma faringe musculosa que permite sugar a terra, um papo dilatado que permite o armazenamento e o amolecimento do alimento, e uma moela de paredes espessas que realiza a trituração do alimento. Segue-se um intestino onde ocorre a digestão química dos alimentos. Esse intestino é dotado de uma invaginação, a tiflossole, responsável pelo aumento da superfície de absorção dos nutrientes. O intestino apresenta dois secos, apêndices laterais que terminam em fundo cego, cuja função é também o aumento da superfície de absorção de nutrientes. Os produtos resultantes da digestão são absorvidos pelo sangue, sendo distribuídos às células do organismo. Materiais não digeridos são eliminados na forma de fezes. Então aqui a gente consegue ver a estrutura de um triblástico celomados, os anelídeos, a minhoca. Aqui tem a boca, o ânus, faringe, o estômago, moela, o intestino e aqui está o ânus. Bom, fezes de minhoca são ricas em matéria orgânica, o chamado humus de minhoca. Esse material é atacado por bactérias e fungos decompositores, liberando nutrientes minerais que são utilizados pelas plantas em seu metabolismo. Com sua atividade, a minhoca devora porções de terra e abre canais no solo, facilitando a entrada de água e de ar e de água. Então, as bactérias são fundamentais para a sobrevivência das plantas, porque ela produz matéria orgânica que é decomposta por bactérias e fungo e forma compostos minerais, forma sais minerais. E além disso, ela abre a terra para que entre água e ar para que as plantas consigam sobreviver também. Os músculos contribuem para a manutenção da forma e realizam os movimentos, como os que permitem o deslocamento do animal e o que impulsiona o alimento ao longo do tubo digestório. Uma musculatura circular, quando contraída, diminui a circunferência do corpo e provoca o seu alongamento.
A musculatura longitudinal, ao contrair-se, promove o encurtamento. Então ele fica parecendo uma mola, ele encurta e ele contrai e dilata, Assim ele consegue se movimentar. O sistema circulatório é constituído pelo vaso que percorre o interior dos vasos sanguíneos. O sistema circulatório é constituído pelo sangue que percorre o interior de vasos sanguíneos. Há um grande vaso dorsal acima do intestino e um vaso ventral abaixo do tubo digestório. Ao redor do esôfago há pares de coração que impulsionam o sangue para o grande vaso ventral. Os vasos se ramificam e originam pequenos vasos, os quais, por sua vez, originam capilares, que permitem as trocas entre o sangue e os tecidos. O sistema circulatório é fechado, pois o sangue circula apenas no interior de vasos sanguíneos. A epiderme é fina, úmida e permeável. Também apresenta inúmeros vasos sanguíneos, o que possibilita trocas gasosas. Assim, a respiração da minhoca apresenta respiração cutânea, portanto, na pele. Este também é o caso das sanguessugas. Há anelídeos aquáticos que apresentam brânquias rudimentares. São expansões do corpo ricamente vascularizados e que realizam trocas gasosas com a água. Assim, os vasos das brânquias recebem gás oxigênio da água e nela eliminam gás carbônico. O sistema excretor é constituído por metanefrídeos, sendo que cada metâmero apresenta um par dessas estruturas, uma de cada lado do tubo digestório. Cada metanefrídeo é constituído por um tubo envolvido por uma rede de capilares sanguíneos, que se apresenta com uma grande abertura em forma de funil, dotado de cílios e seguido de um tubo que atravessa o septo, a estrutura de separação entre os metâmeros vizinhos. Finalmente, o tubo do nefrídeo abre-se em um poro localizado na região ventral do metâmero, situado logo atrás. As excretas são liberadas pelas células do corpo e são lançadas no líquido celomático. O batimento dos cílios da abertura dos nefrídeos promove a movimentação do líquido celomático para dentro do tubo. Ao longo do trajeto, ocorre a reabsorção de parte do líquido pelos capilares sanguíneos e é eliminada uma urina mais concentrada, contendo ureia. Bom, existem os outros celomados, além dos anelídeos, há os grupos dos triblásticos celomados, que é molluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Agora a gente vai estudar o sistema digestório dos principais grupos, que já tem um sistema digestório: os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os artrópodes, os moluscos e os equinodermos. Então, o sistema digestório começa, a gente vai falar dos moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Tem esse sistema digestório completo. Então, a partir dos moluscos, tem as duas cavidades, né? A boca e o ânus. No entanto, há diversas especiações nesse grupo. Entre os moluscos, é comum a existência da rádula. A rádula do molúsculo é perto da boca. Uma língua dotada de dentes que o animal a emprega para raspar o alimento. Então, os molúsculos, por exemplo, um caracol, ele tem uma rádula que é formada, é uma língua com dentes, feita de quitina, empregada para raspar o alimento. Ela é útil para os moluscos que se alimentam de plantas, como o caracol, e também para carnívoros, como o polvo. Outra adaptação é a presença de um bico córneo, presente no lula e no polvo, usada para defesa e também para retirar pedaços de suas presas. A rádula contribui bastante para a alimentação desses moluscos mais complexos. Ostras e mariscos comportam-se de maneira similar às esponjas, isto é, são filtradores. Promovem com a ajuda de cílios um fluxo de água que penetra pelo sifão inalante e sai pelo sifão exalante. Com a água vem também gás oxigênio e partículas alimentares, que podem conter matéria orgânica e seres vivos, como protozoários, algas microscópicas e pequenos animais. O alimento é envolvido na boca, que é desprovido de rádula. Então a gente está falando dos moluscos, a gente falou dos quinidários, do sistema digestório dos quinidários, falou do sistema digestório dos plateumintos, falou do sistema digestório dos nemateumintos, e agora estamos falando dos moluscos
E a gente já falou também do sistema digestório dos anelídeos. Estamos falando dos moluscos, vamos falar dos artrópodes e dos equinodermos. Bom, a gente sabe que agora os moluscos têm uma rádula, que serve para raspar o alimento. A lula e o polvo têm um bico, que serve para a caça e para a defesa. E também tem as ostras, que faz parte do grupo animal moluscos, que são filtradores igual às esponjas. Bom, o sistema digestório dos artrópodes apresenta diversas adaptações relacionadas à obtenção de alimento. Aranhas têm quelíceras. A peçonha realiza digestão extracorpórea. Centopeias possuem forcipulas, peças próximas à boca que injetam peçonha e servem para a retirada de pedaços do corpo da presa. Insetos podem apresentar estruturas para picar mosquito, sugar borboleta ou triturar barata. Crustáceos têm complexas peças bucais para manipular o alimento e levá-lo à boca. Então aqui a gente está vendo justamente os representantes dos artrópodes. Aqui está a quelícera de uma aranha. Aqui no 2 está as peças bucais de uma centopeia. No 3, 4, 5, uma boca de mosquito, que pode ser sugadora, picadora, que é de um inseto, ou pode ser uma boca de uma lagosta aqui, ó, que tem sua boca, os apêndices bucais, a antena, as antenulas e a antena. Vamos falar agora do sistema digestório dos equinodermas. Equinodermas têm sistema digestório completo, com boca e ânus. Estrelas do mar podem se alimentar de ostras, forçando a abertura de sua concha até a obtenção de uma fenda por onde introduzem seu estômago. Então, elas liberam enzimas digestivas que atuam na musculatura e em outras estruturas do organismo da ostra, as quais se encontram envolvidas pela concha. Ocorre assim uma digestão extracorpórea. A estrela do mar retira os nutrientes e depois recolhe no seu estômago. O ouriço do mar apresenta junto à boca uma peça constituída por 5 dentes, conhecido como lanterna de Aristóteles. Com essa estrutura, ele raspa conchas ou algas e obtém partículas alimentares. Então aqui está a estrutura de Aristóteles, que é feita de carbonato de cálcio, portanto é um pouco mais rígido. Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau.